Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 19 de julho, quarta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, temos a imensa alegria de convidar você, convidar toda a sua família para juntos partilharmos a Palavra de Deus, hoje refletindo o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 25 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a grandiosidade do reino de Deus se faz através do pequeno. O anúncio do reino se encontra, ou seja, só encontra a resposta naquele que se faz pequeno, que se esvazia de si mesmo para encher-se de Deus. Todos nós sabemos que os pequenos sempre foram os prediletos de Deus. Ser indiferente a eles é ser indiferente a Deus. Jesus se identifica com os pequenos e essa identificação vem desde o seu nascimento. O Filho de Deus nasceu pobre, não tinha sequer uma roupa para vestir. Seus primeiros visitantes foram os pobres, os pastores, pessoas simples que nem eram notadas pela sociedade. Em toda a sua trajetória terrena, Jesus sempre se mostrou íntimo dos pequenos. Ele sempre esteve ao lado deles. Seu jeito simples de falar, da grandiosidade do reino de Deus, era de fácil compreensão para eles, porém, de difícil compreensão para os grandes, que na sua autossuficiência não se sentia necessitados de Deus. Por onde Jesus passava, ele arrastava multidões. Porém, conhecedor do coração humano, Jesus sabia que nem todos que estavam à sua volta tinham um coração aberto para acolher a sua mensagem. Junto com o povo simples, que gostava de ouvi-lo, estavam também aqueles que queriam apenas confrontá-los, os fariseus, os doutores da lei. A este Deus não se revelou através de Jesus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, através das parábolas, Jesus fala de um reino de amor, de um reino de justiça, de um reino de paz, comparando com as coisas simples presentes no cotidiano dos pequenos. Era assim que ele confundia os grandes que não tinham contato com as coisas simples, como o plantio da semente, o fermento na massa, o pão partilhado. Com seu testemunho, Jesus nos ensina que o caminho que nos leva à salvação é o caminho da humildade, o caminho que ele mesmo percorreu, se misturando aos pobres e sofredores. Portanto, a nossa vida cristã deve ser marcada pela vida de comunhão, acima de tudo, uma vida na humildade. A humildade é a virtude que mais nos aproxima de Deus, que nos torna parecido com Jesus. A humildade é o reflexo da alma. Quem é humilde não presume o que é, pois dentre todas as virtudes, somente a humildade se ignora a si mesmo. Caros irmãos, queridas irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus se dirige ao Pai dizendo: Eu te louvo, ó Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Os pequenos foram os primeiros a responder positivamente à proposta do reino, isto é, os discípulos, pessoas simples, sem nenhuma escolaridade. Foram eles os primeiros a aderir à proposta de Jesus, a observar assim a sua mensagem. Não pela sua inteligência, mas pela abertura do coração. A graça de Deus os levou a fazer a experiência de Jesus em suas vidas. Os fariseus, os doutores da lei, perderam a oportunidade de experimentar na convivência com Jesus a grandiosidade do amor do Pai, porque estavam presos a leis. Ao
promenores assim que ofuscava os seus olhos, impedindo de visualizar em Jesus a face humana do Pai. Os critérios de Deus são diferentes dos critérios humanos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos a tendência de valorizar os grandes, gostamos de incensá-los, de colocá-los nos pedestais, enquanto que Deus valoriza a essência humana, porque está oculta aos olhos dos grandes. Então, dificilmente reconhecemos a sabedoria presente nas pessoas simples. Com isso, deixamos escapar as mensagens que nos pesa, quer assim nos passar através delas. Esquecemos de que Jesus, o mestre de todos os mestres, o profeta maior de todos os tempos, serviu-se de meios humanos bem simples para anunciar o reino de Deus. Quem é pequeno aos olhos do mundo é grande aos olhos de Deus. Quem é pequeno aos olhos do mundo é grande aos olhos de Deus. Deus é o Senhor do céu e da terra. É digno de louvor pelos seus feitos grandiosos. Nós, porém, somos pequenos e limitados. Deus é imenso e só Jesus pode nos revelar os mistérios do Deus grandioso. Somos ainda mais pequeninos na medida em que nos despojamos dos valores do mundo e da nossa sabedoria humana e abraçamos assim os ensinamentos de Jesus. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, com efeito, quanto mais pequenino nós nos tornamos, mais Ele poderá nos revelar os seus segredos de felicidade. Os desfavorecidos, os pobres, conseguem penetrar no sentido dessa atividade de Jesus. Por isso, Jesus também louva ao Pai por nós, quando nos sentimos pobres e pequeninos em suas mãos, como seus instrumentos preciosos, porém incapazes. O Pai concede o Filho, e o Filho conhece o Pai, e aquele que se abandonar ao Filho também tem o conhecimento do Pai. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, você se considera pequenino e pequenina? Para você, o que é ser pequenino? Você é uma pessoa inteligente? Você tem entendido o que é que agrada ao Pai? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. E peçamos ao Pai que a arrogância dos sábios e doutores jamais contamine o nosso coração. E nos fazendo pequenino, que estejamos sempre em condições de acolher a sua revelação. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira. E que desça sobre todos nós, sobre vocês, sobre sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.